O problema não é a gente não saber se preparar para uma apresentação, para uma reunião. O problema é a gente pensar que sabe. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Falar é o Poder. Aqui nós discutimos técnicas, nós discutimos estratégias para você vencer o medo de falar em público, mesmo que você seja muito tímida, mesmo que você seja muito tímido. É um prazer enorme estar mais uma vez aqui com você e hoje, nesse episódio, nós vamos falar de uma coisa muito interessante, que é como a gente pode fazer para melhorar a nossa performance numa apresentação. Como que a gente pode fazer? O que é possível fazer para melhorar uma performance? Se você quer saber como fazer isso, vem comigo! Muito bem. Melhorar a nossa performance acho que é uma coisa que todo mundo quer fazer, né? E para você melhorar a performance em qualquer coisa, você precisa se preparar. E aí vem aquela pergunta, o que é se preparar adequadamente para uma apresentação, para uma reunião? Imagina que seu chefe te deu uma tarefa de falar numa reunião na semana que vem. E vai ser uma reunião importante, vai ter clientes, vai ter sua diretoria, vai estar todo mundo em peso naquela reunião. E aí o seu chefe vira para você depois de te dar a missão e diz: lembra que é uma reunião importante, então se prepara direito, tá? Tá. O que é se preparar direito? O que é se preparar adequadamente? Muitas vezes, e muita gente não faz ideia do que é se preparar direito para fazer uma apresentação interessante, uma reunião marcante, da qual as pessoas realmente saiam instruídas sobre o seu tema. E quem sabe, querendo saber mais sobre aquilo. Se você pensar um pouco, se você parar um pouquinho para pensar, mesmo se a gente não sabe o que é se preparar direito, não é tanto esse o problema. O problema é mais a gente achar que sabe e acabar não se preparando do jeito correto. Tem muita gente que imagina o que é se preparar adequadamente, então faz aquilo e não consegue as melhores performances. Existem várias coisas, depende de várias coisas. Se essa reunião, por exemplo, for para executivos, né, que é o caso, né, nesse exemplo aqui estarão lá executivos de alto escalão, vai ser diferente do que você fosse, por exemplo, apresentar apenas para colegas de trabalho, porque é uma audiência diferente. Executivos costumam ter agenda muito complicada, né? Exatamente por isso eles valorizam muito o tempo deles. E eles costumam ser muito assertivos, exatamente por valorizar o tempo. Eles querem saber do que os interessa. Então eles interrompem a reunião a qualquer momento para acelerar, vamos dizer assim, o acesso deles à informação. É muito comum você ser interrompido e eles perguntarem objetivamente o que eles querem. O fato é que ninguém tem tempo para perder, mas essas pessoas, os executivos, parece que sabem disso melhor que todo mundo. Então, para garantir que nem eles e nem você percam tempo, é imprescindível que você esteja pronto, preparado realmente, para entregar uma performance com pelo menos 3 atributos. O primeiro deles é a objetividade. Reuniões precisam ser objetivas e diretas. A menos que você esteja falando num evento informal, descontraído, sabe, evento casual com seus amigos. Se for numa reunião que não é essa, é vital que você permaneça no assunto e seja assertivo. E outra, você precisa ter um objetivo seu para aquela reunião. Por mais que você vá apresentar um projeto, por mais que você vá apresentar um novo produto para um cliente, você já sabe qual é o resultado que você quer com aquela reunião. É importante que você coloque um objetivo seu. E pode ser uma coisa simples. Por exemplo, conseguir falar todos os tópicos dentro do tempo. Não esquecer de nada. Conseguir responder todas as perguntas que forem feitas. Enfim, você precisa definir para você o que é, na sua visão, sucesso naquela reunião. Como que você deseja se sentir e como você deseja que a sua audiência se sinta no final daquela apresentação. Então a sua missão passa a ser atingir o objetivo da apresentação para a sua audiência, que é basicamente, no nosso exemplo aqui, o que o seu chefe já te disse, né? Então você vai apresentar um produto ou você vai apresentar um serviço, você já sabe. E também atingir o objetivo para você. É muito interessante e importante você ter esse norte bem definido para que você possa desenvolver o conteúdo que você vai efetivamente falar na apresentação.
Outra coisa importantíssima, tempo. Muita atenção ao tempo que você tem para sua mensagem. Ninguém, a gente já viu, ninguém tem tempo sobrando. Então você precisa se preparar para falar objetivamente o tempo que você precisar para transmitir com segurança sua mensagem, nem mais nem menos. Entretanto, esteja preparado para falar mais. Se essa oportunidade surgir, como por exemplo perguntas que seu público fizer, que as pessoas fizerem, ou mesmo se alguém pedir para você falar mais sobre o tema, né, durante o seu planejamento, já considere que um tempo extra de conteúdo e que essa oportunidade pode aparecer. E que se foi dado para você 20 minutos, por exemplo, que você tenha conteúdo preparado para falar pelo menos mais 10. Uma reunião desse tipo, no caso do nosso exemplo, onde vão estar seus clientes, a sua diretoria, pode ser uma bela oportunidade para você falar mais sobre o seu tema e de quebra aparecer bem na foto para esse público que é tão qualificado. A gente sabe que esse público é importante. Outra coisa importantíssima, informação. É pouco provável que as pessoas tenham atendido o seu chamado para essa apresentação só pela oportunidade de ver você falando. Querem ver a sua performance no palco. É mais provável que elas tenham vindo porque elas precisam da informação que você tem a dizer. Então, prepare um conteúdo capaz de transformar quem estiver assistindo, no que diz respeito ao seu conhecimento sobre o tema. Quando a gente fala transformar, muitas vezes as pessoas falam, mas eu tenho que transformar as pessoas. O que é transformar? Transformar é fazer as pessoas estarem diferentes em relação ao seu tema. Você não vai transformar as pessoas, você não vai transformar fisicamente, a pessoa vai entrar loira, vai ser morena, não é nada disso. Elas vão sair, elas vão entrar na sua apresentação de um jeito e vão sair de outro, no que diz respeito ao conhecimento do seu tema, certo? E isso é o que é, no nosso contexto aqui, transformar. E no final da sua apresentação, uma coisa que é importante também, você tem que estabelecer o próximo passo para aquelas pessoas. O que elas precisam fazer com aquela informação que você deu? O que elas têm que decidir? Que ação elas devem tomar? Nem que essa ação seja só refletir sobre o que você falou. Ok? Aí, já que a gente está falando disso, o que não é se preparar adequadamente? Acredite se quiser, muita gente ainda acredita que para se preparar precisa decorar o texto. Quando eu me preparo para a minha reunião, eu pego lá todo o texto que eu pesquisei e eu decoro tudo. Procure não fazer isso. Por mais que você seja o tipo de pessoa que consegue decorar um texto de 10 páginas lendo apenas uma vez. Pega lá, lê, já consigo falar de cabeça. É uma capacidade impressionante, mas decorar não é uma boa saída, porque ele limita as possibilidades que você tem quando está falando. Quando você só decora o que você vai dizer, sem se preocupar em entender o impacto que o seu tema tem sobre a sua audiência, você corre no mínimo 2 riscos muito graves. O primeiro deles, você pode simplesmente esquecer o texto. Mas Tarcísio, eu consigo decorar e nunca esqueço. Bom, pode ser realmente que você tenha essa habilidade, e como eu falei, é uma habilidade impressionante, mas para a gigantesca maioria dos seres humanos, de nós, fazer uma apresentação, estar na frente das pessoas, ser o centro das atenções, especialmente falando, como nesse exemplo, falando para um público que é muito relevante, não é? Um público de clientes e a diretoria, todos ali reunidos, é uma audiência que tem uma certa influência sobre a nossa vida, né? Sobre o nosso trabalho, sobre a nossa vida de modo geral, né? Então ficar nervoso nesse contexto, ali na frente de todo mundo, vai ser fácil. E o que acontece quando a gente está nervoso? O cérebro pode começar a interpretar que a gente está numa situação ameaçadora. Eita, ele está nervoso ali, o que será que está acontecendo? E se ele julgar que você está numa situação de ameaça mesmo à sua integridade, o que ele vai fazer? Vai começar a secretar todo tipo de substância na sua corrente sanguínea para te preparar para sair correndo, para fugir dali o mais rápido possível. É a famosa reação de fuga ou luta. Então, nesse contexto, o que acontece? Seu coração começa a bater que nem um louco, sua respiração acelera, seus músculos ficam travados, ficam tensos, exatamente para você poder correr mais que o Usain Bolt se for preciso. Ou seja, o cérebro vai priorizar o que pode ser útil
para luta ou fuga, para manutenção da integridade. E a memória não está nessa lista. Então, o que pode acontecer? O texto pode simplesmente desaparecer da sua cabeça. E você, por estar nervoso, não vai conseguir lembrar. Pelo menos não vai conseguir lembrar facilmente. Imagina o constrangimento. Imagina você na frente da sua audiência, na frente desses clientes, na frente do seu chefe, a diretoria. E aí você está falando alguma coisa, de repente você fica nervoso e... não consigo lembrar o que eu estava falando. Que situação, né? Procura evitar. Segundo risco, e esse também pode te deixar numa situação ruim. Você pode não ter conteúdo suficiente. Imagina que você terminou de fazer a sua apresentação e deu tudo certo. Todo mundo gostou, seu cliente te elogia e o seu chefe, aproveitando a vibe do momento e vendo que o cliente já está quase com o contrato assinado, o seu chefe pede para você: Tarcísio, por favor, continua falando, fala mais do nosso produto, ou do serviço, ou do tema que você estiver apresentando. Se você não estudou o tema, se você não conhece sobre o assunto, pronto, você está numa bela enrascada. No mínimo, você vai ter que começar a repetir o decoreba. E aí todo mundo vai perceber. Vai ficar uma situação muito chata, no mínimo. Então, minha cara, meu caro, evite só decorar o texto. Isso não é se preparar adequadamente. O melhor sempre é você se tornar senhor do tema, senhora do tema, estudar o assunto, ser capaz de conversar sobre ele nas suas palavras, do jeito que você costuma conversar naturalmente sobre qualquer outro assunto. Quando você vê um filme interessante, você consegue falar dele para um amigo seu sem precisar decorar nada. Concorda? Esse seu amigo também viu o filme e vocês dois conversam sobre isso. E se você encontrar esse amigo um outro dia, mais pra frente, daqui a uma semana, e vocês falarem do filme novamente, você vai falar outras coisas sobre aquele filme. Mas o assunto continua sendo esse baita filme que vocês viram. Então, transforme o seu tema em algo sobre o qual você possa simplesmente conversar a respeito, naturalmente, como num bate-papo, como você está com os seus amigos. Os assuntos, eles precisam ser fáceis de conversar, de você falar, né, para poder conversar sobre aquilo. E por que é tão importante a gente se preparar adequadamente? Bom, já deu para entender que a nossa melhor chance de fazer uma apresentação de impacto, né, uma apresentação que consiga realmente transmitir a nossa mensagem e atingir os objetivos, e isso é muito importante, pessoal, toda apresentação que você se dispuser a fazer, você precisa definir um objetivo para ela. Não só o objetivo principal, apresentar um produto, apresentar um cliente, apresentar sei lá o que, não importa isso, mas também do seu ponto de vista, defina um objetivo seu. Eu estarei naquela apresentação para apresentar esse novo produto, sim, só que para mim, o sucesso naquela apresentação é eu conseguir apresentar o produto sem esquecer nada, ou inspirando as pessoas, ou o meu objetivo é que as pessoas ao final elas venham conversar comigo porque elas acharam o produto interessante, elas querem saber mais. Defina um objetivo para você também. Aí você pode até falar assim: Tarcísio, mas eu não faço apresentação de produto, eu só faço aquela reunião rápida com a equipe terça-feira, 9 da manhã, toda terça-feira às 9 da manhã. Então, toda terça-feira às 9 da manhã você precisa ter um objetivo. Você precisa pensar nesse objetivo, né? Você vai para essa reunião, que é uma reunião rotineira, mas o que você quer que as pessoas façam ao final da reunião, ao final da sua apresentação ali? Mesmo que seja uma coisa cotidiana, mesmo que seja uma coisa que se repete o tempo todo, você precisa pensar sobre o que você quer que aconteça. É importante. Você precisa se preparar para essas reuniões, nem que seja a preparação mínima. Sem isso vai ser muito difícil você terminar uma reunião ou terminar uma apresentação sem ter ali um monte de gente bocejando, ou no feed do Insta, ou mandando um videozinho para lá e para cá, conversando entre eles. É na preparação que você vai estudar a melhor forma de entregar aquele conteúdo para aquela audiência. Sem esse estudo prévio, sem esse pensar prévio, você corre o risco de, por exemplo, ser formal para um grupo de skatistas.
de jovens skatistas, ou falar gíria adolescente numa reunião com banqueiros tradicionais. Percebe? Entrar numa apresentação, numa reunião que você vai fazer sem se preparar, é que nem você se aventurar no deserto sem um mapa. Você pode até sair do outro lado, eventualmente, mas o esforço vai ser muitas vezes maior. Então se prepare. Seja para uma reunião com uma pessoa, seja para uma reunião com 200 pessoas. Aliás, quer um exemplo de uma reunião que você se prepara bastante, apesar de normalmente pelo menos as primeiras, né, ser somente com uma pessoa? Uma entrevista de emprego. Quem quer o emprego, se prepara. Pensa no que pode ser perguntado, né? A gente ensaia umas frases, né, caso a pergunta surja. Quem não faz isso, né? Por exemplo, me diga um defeito seu. Sou perfeccionista. Não é? Ou então a clássica, essa. A pessoa te pergunta: o que você gosta de fazer no seu tempo livre? Eu gosto de estudar e me aprimorar profissionalmente. Quem nunca, né? Se eu não me preparar adequadamente, o que pode acontecer? O que vai acontecer, na verdade? Não é o que pode acontecer. Quando você não se prepara, quando você não realmente não pensa, né? Preparar, no nosso caso aqui, você planejar, né? É você imaginar como vai ser aquela reunião e você realmente colocar no papel como que vai ser o seu roteiro, o que você vai falar, quando você vai falar, como você vai falar. Esse tipo de coisa é importante. Se você vai fazer aquela reunião que é toda terça-feira e você simplesmente apresenta lá as prioridades da semana, por exemplo, pense sobre isso, pense o que você quer que as pessoas façam com aquela informação, o que é importante para você ao fazer aquela apresentação. Se você está passando as tarefas da semana, é importante que as pessoas entendam aquelas tarefas, é importante que elas tenham pensem sobre as tarefas e tenham de repente algum questionamento para te fazer. É preciso pensar nisso, porque senão você pode obter o efeito contrário do que você tinha imaginado. Vamos pensar, se o seu chefe pede para você fazer uma apresentação de um novo produto, né, por exemplo, para um possível cliente, ou peça para você falar de um determinado projeto na reunião com a diretoria. Você, talvez por saber bastante sobre o assunto, não se ocupa de preparar o discurso que você vai usar na apresentação. E aí você não define conscientemente os seus objetivos. E quando eu digo discurso, pessoal, não pensa num político falando por horas em cima de um palanque. Não é isso. É simplesmente o conteúdo da sua fala. Seja ela de 30 segundos, seja ela de 3 horas. Não importa. É simplesmente isso. E aí o que pode acontecer é a apresentação, por exemplo, ou a reunião, se dispersar. As pessoas começarem a conversar entre si, mostrar videozinho engraçado, foto do filho, foto do cachorro, e aí já viu, né? Ninguém prestando atenção. Imagina como vai ficar a sua mensagem para eles. Será que alguém vai se lembrar? Será que alguém vai pensar sobre o que você está falando? Eles vão sair da apresentação sem lembrar de nada do que você falou. E talvez até com uma má impressão sobre você. Mas a coisa pode ser ainda mais sutil, mais perigosa. Vamos imaginar. Antes da gente imaginar, deixa eu tomar aqui uma aguinha em temperatura ambiente. Eu falo isso toda vez. Quando você for fazer uma apresentação, for fazer uma reunião, procure ter ali uma garrafinha com você. Isso pode salvar a sua apresentação, pode salvar uma reunião, especialmente se você for falar bastante ali. A garrafinha de água é o melhor amigo de quem faz reuniões, quem faz apresentações. Mas vamos lá. Voltando aqui ao tema. Vamos imaginar que você realmente não definiu um objetivo. Porque você já conhece do assunto, você já sabe o que vai falar. Então, durante a apresentação, por exemplo, pode acontecer do seu cliente começar a te fazer perguntas. E perguntas assim, não necessariamente ligadas àquele tema. Que tem alguma coisa a ver, mas não é exatamente o que você pensou para aquela reunião. Você não vai deixar seu cliente sem resposta. E como você não definiu um objetivo, talvez você nem perceba que a apresentação está indo para um caminho que você não pretendia, que você não tinha imaginado. Pode acontecer, inclusive, de chegar no final da apresentação e aí você perceber que não conseguiu falar sobre o assunto principal com
os detalhes que precisava. Ou seja, você acabou não entregando direito o conteúdo que as pessoas queriam ouvir. Olha que coisa. E aí você pode precisar de mais uma reunião para fechar o assunto e a gente sabe, segue novamente aquele calvário para encontrar a agenda de todo mundo, para poder calhar as agendas, para reunir todo mundo, fora que as pessoas podem pensar que você não consegue ser objetivo e que elas vão precisar voltar nesse assunto novamente em outra data. Corre o risco, inclusive, da sua imagem como profissional ser prejudicada. E você não fez nada de errado. Você foi até simpático, você respondeu a tudo o que perguntaram. Mas sabe do que eles vão lembrar quando eles saírem daquela reunião? Exatamente. Eles vão lembrar que eles vão ter que voltar para uma nova reunião, porque não receberam o que vieram buscar. Então, não deixe isso acontecer. Isso pode prejudicar você, além de prejudicar a sua mensagem, pode prejudicar também a sua imagem. E vou te falar, isso acontecia comigo. Eu falo por experiência própria, acontecia muito comigo. Eu trabalhei por mais de 20 anos no mundo corporativo, né? Na área de tecnologia. E na maioria das vezes, as reuniões e apresentações que eu fazia, a maioria das vezes eram sobre a área que eu gerenciava. Então era um assunto que eu dominava. E eu ficava pensando, preparar? Como assim preparar? Pesquisar material? Fazer roteiro, ensaiar, imagina, ia tudo de improviso, brotava da cabeça ali na hora, ia falando e era assim que acontecia. E o que eu notava? Invariavelmente, eu próprio me decepcionava com o resultado. Mesmo quando a reunião dava certo, a apresentação era boa, eu ficava pensando, caramba, esqueci de mencionar aquele detalhe do projeto. Ou então, nossa, podia ter falado que já havia esse problema antes num outro projeto que eu trabalhei, numa outra empresa, enfim. E eu acabava ficando mal, me sentia mal. Chegava no final e falava, caramba, esqueci essas coisas. E eu tenho certeza que as pessoas que vinham para minha reunião, muitas vezes saíam delas com esse mesmo sentimento. Pensando algo do tipo, caramba, ele é o líder do time, né? Podia ter falado com mais detalhes sobre esse assunto. Elas também não ficavam satisfeitas. Mas sabe quando que isso mudou? Quando eu pus na cabeça que uma apresentação é uma tarefa que precisa de estudo do material, roteiro ou estrutura de roteiro e ensaios. Ensaios. É uma apresentação? Material, roteiro, ensaio. Agora, talvez se for uma apresentação só para uma pessoa, né, de repente uma pessoa ali do meu time que eu conheça, então nesse caso, material, roteiro, ensaio, não muda nada. É uma apresentação para 78.838 pessoas lá no Maracanã, material, roteiro, ensaio. Sabe o que aconteceu? A minha performance nas apresentações, nas reuniões, melhorou muito. E eu fiquei muito mais confiante. A cada apresentação que eu fazia, eu ficava mais confiante. Então, não esquece, vai fazer uma apresentação, vai conduzir uma reunião, material, roteiro, ensaio. Combinado? E aí você pode pensar assim, né? Eu já ouvi isso várias vezes, inclusive. Ah, mas eu gosto de falar de improviso. Eu gostava, por exemplo, de falar de improviso. Então veja, ó, o objetivo aqui não é petrificar o texto que você vai falar exatamente o que está escrito no roteiro, palavra por palavra, ponto, vírgula. Não é isso, é um objetivo bem mais simples e muito mais importante do que isso. É te ajudar ou nos ajudar a estabelecer um objetivo e traçar o caminho até ele. É criar condições para que a gente não se perca na apresentação. E mesmo que a gente se perder, que consiga voltar para ela facilmente. Entende? Que a gente retome o fio da meada rapidamente, não importa as interrupções que aconteçam. Em resumo, que a gente tenha condições de focar no objetivo e atingir esse objetivo ao final da apresentação. Porque a preparação do material é para garantir que você não vai esquecer de nada importante, que precisa estar na apresentação, né? Para dar substância para os nossos argumentos. O roteiro, de novo, estrutura de roteiro, tá? Nada escrito do início ao fim, não precisa. Se você quiser, tudo bem, mas não precisa. Nesse roteiro ou estrutura de roteiro,
vão estar somente os pontos principais, na ordem que você mencionar, perdão, na ordem que você vai mencionar durante a fala. Percebe? Vai ter realmente ali uma colinha para você. E o ensaio é para te deixar familiarizado com o tema. Talvez até não com o tema, porque você pode conhecer bastante o tema, mas com a estrutura que você criou para essa apresentação em particular. E aí, assim, dentro desse contexto de material, de estrutura de roteiro, de ensaio, você pode usar o seu improviso e falar do jeito que você quiser, do jeito mais natural que você conseguir. Aliás, falar naturalmente sobre o seu tema, como se fosse uma conversa normal, uma conversa com seus amigos, vai te tranquilizar e vai também realçar a sua autoridade no assunto. Então lembra, você pode improvisar o quanto você quiser, de verdade, mas dentro daquilo que você já planejou, tá bom? Muito bem. Pergunta que invariavelmente eu ouço. Quando é ou qual é o melhor momento para iniciar essa preparação? Bom, para poder dizer isso eu vou ilustrar, né? Porque essa, na verdade, é uma pergunta, resposta fácil, né? Qual que é o momento ideal para a gente começar a se preparar para uma apresentação? Vamos dar aqui um exemplo. Imagina que a sua apresentação, sua próxima apresentação, vai ser daqui 30 dias. Você tem aí um mês inteiro para se preparar. Se a gente pensar, vamos fazer uma conta de padeiro aqui. 10 dias, né, dá suficiente, né? Então, para você preparar o material. Então sobra aí uns 20 dias para ficar de boa, certo? Não, jovem Padawan, o melhor momento, presta atenção, anota isso, o melhor momento para você começar a se preparar é no instante que você souber que tem uma apresentação para fazer. Ou o mais cedo possível. Assim que você se coloca em movimento para realizar aquela atividade, a partir do momento que você se conscientiza que você tem aquela atividade, o seu cérebro naturalmente vai fazer uma das coisas mais incríveis que acontece quando a gente tem uma tarefa cognitiva em andamento. Ele vai começar a fazer conexões. Tudo que você estiver fazendo, seja dar uma caminhada, seja assistir um filme, ler um livro, ler uma notícia na internet, um comentário de um amigo seu, ou mesmo um incidente, não importa. Tudo isso pode servir de material para enriquecer a sua apresentação. O seu cérebro vai conectar essas coisas de uma forma que você consiga usar isso na sua apresentação. Você vai ter ideias, você vai lembrar de coisas que poderão ser úteis para atingir o objetivo que você definir. Por isso é importante iniciar o quanto antes. Quanto mais tempo você ficar pensando naquilo, mais insights você vai ter. Então comece agora. Então, aí a gente já sabe quando, agora por onde começar para se preparar para uma apresentação. Aqui tem uma informação que você realmente precisa saber. Na verdade, vou arriscar dizer que é a informação mais importante sobre a sua apresentação. De novo, vamos imaginar que você foi designado para falar por 45 minutos numa apresentação sobre um determinado serviço, um determinado projeto que você esteja trabalhando e que a reunião vai acontecer na semana que vem. Qual é a primeira questão que vem à sua mente? Vamos pensar um pouquinho. Enquanto vocês pensam, eu tomo mais uma aguinha. Vamos lá. Você vai fazer uma apresentação. Te falaram, ó, semana que vem, em 45 minutos, você vai falar sobre isso. O que vem à cabeça? A primeira coisa que vem na cabeça da gente. Claro, quem vai assistir? Para quem eu vou me apresentar? Se você não souber quem é o seu público, as suas chances de fazer uma apresentação impactante vão lá para quase zero. Isso porque a linguagem e a forma de você apresentar, por exemplo, para um grupo de médicos de meia idade, é muito diferente daquela que você vai usar para alunos do ensino médio. Entende? A abordagem ao tema vai ser diferente. A sua pesquisa para o material que você vai mostrar, a sua interação com a audiência. E por isso mesmo, todo o seu ensaio, tudo vai ser diferente. Então, a primeira coisa que você precisa saber, a primeira pergunta que você precisa ver respondida:
quem é o público? Quem vai me assistir? Não é necessário saber exatamente todos os detalhes de quem vai te assistir, mas algumas questões são importantes. Como, por exemplo, qual que é a faixa etária do público? Eles são de alguma área de interesse comum? Sei lá, são arquitetos, são músicos? Quem são essas pessoas? Qual que é o nível, qual é o nível de conhecimento que eles têm desse assunto que eu vou falar? Epa, apareceu alguma coisa aqui. Ah, é o meu... Vou pará-lo. Pronto. Interrupção chata, né? Muito bem. Outra pergunta importante. Com que objetivo eles vão consumir esse conteúdo? De onde eles são, né, geograficamente falando? Todas essas perguntas vão te dar subsídio para você criar o material e a linguagem que você vai usar com aquelas pessoas, naquela apresentação. E se você me disser assim, Tarcísio, mas eu só faço apresentação na minha empresa, eu já conheço todo mundo. Então você tem respostas, então você já tem boa parte dessas respostas, você precisa saber poucas. Mas vamos imaginar que você vai fazer uma apresentação na sua, ia falar na sua igreja, mas na sua empresa. Você vai fazer a apresentação, alguém te fala, olha, semana que vem, na sala Tordesilhas, você vai fazer uma apresentação. Concorda que você também vai querer saber para quem? Se você for fazer uma apresentação para um grupo de estagiários que estão sendo contratados, é diferente de você fazer uma apresentação para o seu presidente e para o board de diretores. Concorda? São informações que você precisa saber. E normalmente isso acontecia comigo, né? Nas apresentações, quando a gente ia para uma determinada sala, a gente já sabia mais ou menos quem que estaria assistindo ali, né? Tinha algumas salas que eram chave, né? Que somente a diretoria usava, coisas desse tipo. Então você precisa ter essas perguntas respondidas, porque elas vão te ajudar a planejar o seu conteúdo. Elas vão te ajudar a entender qual que é a linguagem mais adequada para você transmitir esse conteúdo para aquela audiência de maneira eficaz. Mas lembre-se, você não precisa saber todas essas respostas, você não precisa saber exatamente quem são. Quanto mais você conseguir, obviamente, melhor será o seu desempenho. Aí você pode falar, Tarcísio, mas eu não sei quem vai aparecer na minha apresentação. Pode acontecer, não é? E aí eu te respondo que não saber também é saber. Concorda? Se você sabe, né, por exemplo, que a sua apresentação é para um grupo de profissionais técnicos, né? Todo mundo ali é técnico naquele assunto que você vai falar. Então está liberado para você falar techniquez. Mas se quem vai assistir são leigos, usar termo técnico só vai atrapalhar. Então se você não souber quem vai te assistir, use uma linguagem mais leiga. Use uma linguagem que possa ser entendida por qualquer viva alma que quiser te assistir. Você corre o risco de ser meio enfadonho, ser meio chato, né? Ficar falando coisa muito básica para algumas pessoas. Mas como você não sabe, o melhor é usar uma linguagem que você tenha certeza que a maioria vai entender. Ok? Muito bem. O que a gente não deve fazer quando a gente for se preparar para uma apresentação? Isso é comum, né? Vira e mexe eu ouço alguém comentando assim. Ficar ensaiando é perda de tempo. Só que não é uma peça de teatro. Melhor é falar da cabeça mesmo. Porque fica mais natural. Já ouvi isso, inclusive, né? Não, falar ensaiado fica muito mecânico e tal. Deve existir por aí os gênios, né? Que podem se dar o luxo de não ensaiar para uma apresentação, para uma palestra, para um discurso. E se esse for o seu caso, de novo, parabéns, essa é mais uma capacidade impressionante. Mas se você for como eu e como a maioria das pessoas, não descarte o ensaio. Não é o ensaio que deixa o discurso mecânico, robotizado. A questão é ensaiar. A razão de ensaiar é exatamente o contrário. Você ensaia para deixar o assunto tão claro na sua cabeça a ponto de você poder conversar naturalmente sobre ele. Olha que coisa louca. Quanto mais íntimo você for de um tema, mais condição você vai ter de falar sobre ele de forma descontraída, de forma natural. E como que você consegue intimidade com alguma coisa? Convivendo com aquela coisa.
Exatamente, o ensaio te ajuda a conviver com o seu tema. Nunca menospreze o ensaio. Siga esses passos e você vai estar mais do que preparado para fazer a sua próxima apresentação. Muito bem, agora eu quero compartilhar com vocês aqui algumas dicas muito úteis para transformar sua apresentação numa performance de dar gosto de ver. São coisas simples, talvez você até faça alguma delas, né? Mas que na maioria das vezes a gente não se atenta. E quando a gente percebe a audiência ali sonolenta, né, pescando, a gente não entende o que está acontecendo. Essas dicas vão te ajudar. Então vamos lá. Primeira dica. Planeje falar somente sobre um assunto. Não misture as coisas. A nossa memória de trabalho, a memória de curto prazo, ela é limitada. Ponto final. Quando você aborda mais de um assunto na mesma apresentação, significa você ter uma audiência que não conseguiu prestar atenção suficiente em nenhum deles. E no final, provavelmente, vai ter esquecido tudo que você falou. Então, se você ficou 1 hora falando, aquilo foi tudo pro ralo. Um assunto por vez, sempre. E essa regra também vale para slides, tá? Se você faz slides, se você é um PowerPointer de plantão, essa regra também vale para você. Você tem 3 tópicos para apresentar, faça no mínimo 3 slides. A sua audiência vai te agradecer pela economia de esforço cognitivo. Não mostre um monte de coisa ao mesmo tempo. Apenas um assunto na tela por vez, ok? Segundo, esse é básico, mas eu tenho certeza que você vai achar interessante. Tem muita gente que não se importa com isso. Você não precisa ser uma sumidade no assunto que você vai falar, mas é preciso estudar o tema com dedicação. Você precisa conhecer daquele assunto. E uma das melhores formas de você estudar é ensinar. De verdade. Encontre alguém que esteja disposto a ser ensinado sobre aquele tema. E vale qualquer um. Pode ser a mãe, pai, irmão, sobrinho, amigo. Qualquer pessoa que você conheça. Qualquer pessoa que esteja afim de te ouvir, né? Afim de te ajudar. Enquanto você ensina, deixa aquela pessoa livre para te interromper e perguntar o que ela quiser. Mesmo que não seja algo diretamente relacionado com o assunto. Isso vai te ajudar a se acostumar a responder sobre qualquer coisa, a qualquer momento e retomar a sua apresentação. Ensinar vai te fazer aprender de verdade sobre aquele assunto. E por favor, não substitua o treino para domínio de um assunto pela decoreba. Quanto mais você depender da memória para fazer a sua exposição, para fazer o seu discurso, para falar para as pessoas, maior vai ser o risco do nervosismo deixar você com uma baita interrogação na cabeça em algum momento da sua fala. Decorar não vai te ajudar. Você tem que lembre-se daquela frase, né, do como é que era o nome dele? Catão, o censor. Seja senhor do argumento e as palavras virão. Terceiro, escolha apoios visuais adequados à audiência. Slideshow, quadro branco, flipchart. Qual apoio visual é melhor? Hoje em dia é muito comum a dobradinha PowerPoint e projetor, né? Ou TV. Você vai ter lá um notebook com PowerPoint rodando e você projetar em algum lugar. Mas a decisão vai depender da sua audiência e do local onde você vai fazer a sua apresentação. Imagina apresentar para 200 pessoas num auditório. Isso é muito diferente de você se apresentar ou de apresentar para uma sala de reunião com 5 pessoas. O quadro branco, né, ou flipchart, provavelmente eles vão ser mais indicados para reuniões menores. Por mais que você adore flipchart, ele talvez não seja indicado para uma apresentação com uma audiência muito grande. E mesmo que você for usar uma apresentação eletrônica, nosso famoso PowerPoint ou qualquer outro programa, existem muitos por aí, né, opções tão boas quanto o velho PowerPoint, tenha certeza que você vai usar uma linguagem visual compatível com a audiência. Da mesma maneira que um flipchart, por exemplo, esse PowerPoint ele precisa ser visto por todo mundo. E aquele que vai ser visto por 10 pessoas pode ser muito diferente daquele que vai ser visto por 100. Imagina num auditório lotado, o velhinho sentado lá na última cadeira, labutando para ler o texto que você colocou em fonte tamanho 10 no slide. Sem condição, né? Não vamos judiar do público. Você tem que evitar textos longos
formatar toda a estrutura para que possa ser vista com conforto por qualquer pessoa presente na reunião, seja ela presencial ou online. Inclusive, uma outra dica sobre apresentações, sobre o slideshow, né? Sobre aquele slide deck que você vai usar dentro do seu PowerPoint, ou Prezi, qualquer outro que seja. Você não deve colocar muito texto ali, porque o slide tem que falar o que o apresentador não fala. Ou o apresentador precisa dizer o que não está no slide. Se o slide e o apresentador estiverem dando a mesma informação, um deles é desnecessário, certo? Então, tome cuidado com isso. Quando você coloca muitos objetos, né, muito texto, pouco contraste entre as imagens, né, isso vai cansando a sua audiência. E as pessoas se cansam rapidamente. Então, prefira recursos visuais. Deixa o texto de lado, coloca fotografia, coloca ilustração. Isso funciona que é uma maravilha para comunicar as ideias. Quarto, tempo de apresentação. Procure planejar o seu show com início, meio e fim. E aí você tem que usar uma métrica. Anota essa também. Você tem que usar como métrica 90% do tempo que te foi concedido. Então, se você tem 30 minutos para falar, você tem que se planejar para terminar tudo em 27 minutos. Assim você nunca vai correr o risco de estourar o tempo. Primeiro que é deselegante, né? Segurar as pessoas na sala por tempo acima do previsto. E segundo que se outras pessoas estiverem aguardando, né, todo mundo tem o que fazer e compromissos é o que não falta. Então, se tiverem outras pessoas aguardando, por exemplo, para falar naquela reunião, você não vai estar prejudicando a performance das outras pessoas também. Então, preste atenção nisso, né? Quando você estiver, por exemplo, em conferências maiores, né, conferências mesmo online, presenciais ou online, os tempos eles são medidos de forma que todo mundo possa passar suas mensagens. Não seja indelicado com seus colegas nem com os organizadores. Preste atenção no tempo, porque isso é muito importante. Eu ouço muito uma pergunta sobre isso. Tarcísio, mas eu tenho muito o que falar. Não dá tempo de fazer, por exemplo, numa apresentação de 10 minutos. Lembre-se, seu público já sabe quanto tempo você vai ficar no palco. Portanto, não se preocupe. As pessoas que entram numa reunião, elas sabem quanto tempo vai durar aquela reunião. Ninguém está esperando conteúdo de 6 horas milagrosamente transmitido em 15 minutos. Selecione a ideia central, aquela ideia que você julga que é a mais importante para o público e fecha nela, foca nela, se concentra nela. Da mesma forma, se o seu conteúdo pode ser satisfatoriamente transmitido em 40 minutos, não peça 1h30 de reunião. Ficar enchendo linguiça pega mal, pega muito mal. E todo mundo vai notar que você não tem mais assunto. Se for o caso, planeje um tempo adicional para um evento adicional, como por exemplo uma sessão de perguntas e respostas. Já coloque isso no seu planejamento. Vai ter essa sessão de perguntas e respostas? Será que não? Será que eu posso colocar? E isso tem uma vantagem. No caso da sessão de perguntas e respostas, fica a cargo das pessoas que estão ali terminarem a apresentação. Você está à disposição. Se ninguém tem mais perguntas, ok, pessoal, muito obrigado, a apresentação está terminada. Por falar em sessão de perguntas e respostas, né? Procure saber primeiro se cabe uma na sua apresentação. E aí você considera isso no seu roteiro, na sua estrutura de roteiro. Quando são eventos formais, né? De repente uma conferência, simpósio, sei lá, os organizadores costumam ter sugestões de tempo até para essas sessões. Mas se você não tiver nenhuma, se eles não tiverem nenhuma, procure saber se você poderá interagir com o público e programe a sua para estar ali no finalzinho. Sempre avise a audiência que você vai responder eventuais questões no final da apresentação, porque senão isso pode te atrapalhar no discorrer do seu tema. Se for uma reunião para pouca gente, então você pode permitir que as pessoas te interrompam, não tem problema. Do mesmo jeito, sempre informe isso antes de iniciar a fala. Tipo assim, pessoal, eu vou conduzir a apresentação, mas vocês podem interromper a qualquer momento, se vocês tiverem dúvidas. É claro que quando você está numa apresentação, por exemplo, no seu trabalho, para a diretoria, aí não é nem uma questão de você falar se pode ou se não pode interromper. Essas pessoas vão naturalmente te interromper porque elas querem otimizar o tempo. Então você precisa o quê? Acostumar
a ser interrompido. Nessas reuniões, principalmente as reuniões com executivos, né, que são pessoas muito objetivas, os caras não têm tempo na agenda. E raramente, cara, isso é muito difícil, raramente eles ouvem uma apresentação do início ao fim sem te questionar. Então você está falando alguma coisa e ele, tudo bem, está sendo interessante isso aí, mas e vai estourar o orçamento ou não? Né? Isso é muito comum. Quinto e último, crie um roteiro e ensaie muito esse roteiro. Você não precisa escrever palavra por palavra se você não quiser, mas você tem que criar uma estrutura de roteiro com os pontos que você deseja abordar na ordem que você deseja falar sobre eles. Isso vai te ajudar demais. Basicamente, esse roteiro ele é a sua salvação. Muitas vezes aconteceu, inclusive comigo, de estar fazendo a apresentação, aí ser interrompido 1, 2, 3, 4 vezes, de repente você, cara, onde é que eu estava mesmo? Aí você tem ali o seu roteirinho, dá uma olhadinha nele rapidamente ali, deixa ele junto com você, dá uma olhadinha, era esse tema aqui, pronto, agora eu posso passar para o próximo e seguir o baile, né? Basicamente o roteiro tem que ter abertura, assunto central e fechamento. Simples assim, sabe? Uma abertura impactante, você pode contar uma estatística surpreendente, um fato que gere emoção, curiosidade, uma história pessoal. E por que isso? Para captar a atenção de quem está te ouvindo. Em seguida você fala rapidamente sobre o que você vai apresentar, né? O ponto principal. Aí você não dá detalhes, isso tudo na introdução, tá? Não dá detalhes, dá apenas um pequeno spoiler para deixar todo mundo curioso do que vai vir em seguida. Na sequência vem o assunto central, né? Que você vai construir a ideia em si, com todos os seus argumentos, com a sua pesquisa, suas proposições também, né? Dependendo do objetivo da apresentação, é durante essa fase que você expõe, por exemplo, os fatos, as soluções que você está propondo e você descreve os benefícios de se optar por elas. E aí você parte para o fechamento, com basicamente, né? Isso tudo é sugestão. É um resumo do que foi falado e alguma afirmação forte para reforçar a ideia principal no público e fazer com que eles reflitam sobre esse conteúdo. No fechamento, é muito interessante que você use um argumento forte no final para fechar, porque é nesse momento que as pessoas vão decidir se elas vão te levar com você, se elas vão te levar para casa junto com elas. Dentro dessa estrutura de início, meio e fim, aí você vai distribuindo os pontos do roteiro, os pontos principais do assunto, né, que vai ser a sua estrutura de roteiro. E aí você vai ter aquele documento que pode servir como uma colinha ali para você. Uma dica importante, hein? Toma nota dessa, você vai precisar. Você tem que considerar no seu roteiro que a pessoa humana perde a atenção e o foco a cada 10 minutos. Mais ou menos. Obviamente não é uma regra, mas você tem que ter em mente que vai ser necessário reconectar a atenção do público de tempos em tempos, acordar o povo que estiver dormindo e arrancar o pessoal do feed do Instagram. Porque as pessoas vão se distrair. Isso é natural, você tem que planejar isso dentro do roteiro. E para você acordar o povo, você pode usar alguns dispositivos, como por exemplo, alterar a entonação da voz, falar mais baixo, falar mais alto, falar mais baixo, fazer uma pausa. Você não tem ideia do que o silêncio é capaz de fazer. Você pode usar um gesto inesperado, mostrar alguma imagem ou vídeo inusitado, até tocar uma música. Todas essas são táticas que costumam funcionar muito bem. Claro que você precisa tomar alguns cuidados, né? Se você for elevar a sua voz, né, elevar o volume, falar muito alto, não vai dar um baita susto no povo, né? Já imaginou que ter que terminar a apresentação porque um sujeito teve um infarto? Seja gentil com a sua audiência. Mas essas são coisas que você pode utilizar, são dispositivos que você pode usar para trazer as pessoas de volta, porque elas vão se distrair. Se for uma apresentação um pouco mais longa, 1 hora e meia, naturalmente as pessoas vão se distrair. E aí você, de posse do roteiro, da estrutura de tópicos importantes, tal, com início, meio e fim, você vai praticar. Pratique bastante. O cérebro, e essa é uma dica interessantíssima, o cérebro ele não é bom em distinguir o que é real do que é imaginário. Portanto, se você fizer a apresentação para você mesmo ali sozinho, é um treino muito efetivo, sabia? Para o evento real. Você vai adquirir confiança por causa da experiência de já ter apresentado esse tema antes. Nem que essa apresentação tenha sido só para você ali no seu quarto, sozinho. E uma coisa muito importante,
grave o seu ensaio em vídeo, todos eles. Use ali o seu celular, use uma câmera, mas não deixe de se gravar, porque assistir isso depois vai te ajudar muito a polir tanto a sua linguagem corporal quanto a sua linguagem verbal. Se possível, se for uma apresentação muito importante que você está se preparando muito para elas e ali você tem que garantir o resultado, procure usar até mesmo a roupa que você vai usar durante os treinos. A roupa que você vai no evento, coloca a mesma roupa durante os treinos, porque isso vai te ajudar a perceber detalhes antes que os outros vejam. Você vai olhar no vídeo e você vai ver os detalhes da sua roupa, que você vai estar com ela, com a mesma roupa para fazer aquela apresentação. Já pensou se quando você faz um gesto, aparece um furo embaixo do braço aqui? Melhor prevenir, né? Aí é só você ajustar, assistir tudo, ajustar o que precisa e gravar novamente até você se sentir confiante. Dessa forma, com roteiro, com ensaio, eu garanto que a sua apresentação vai ser um tremendo sucesso. Muito bem, pessoal, é isso. Nosso tempo já está no final. Eu tenho certeza que agora você está bem mais preparado, né, para encarar uma apresentação para qualquer tipo de audiência. Eu espero sinceramente que você tenha aprendido bastante aqui, que esse conteúdo tenha feito sentido para você. Se fez sentido, larga o dedo no like, compartilha com quem você acredita que vai usar isso para o bem e se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito. Nesse canal a gente vai estar sempre trazendo informação, sempre trazendo coisa boa para você vencer o medo de falar em público, mesmo que você seja muito tímido ou muito tímida. Eu fico por aqui, obrigado pela companhia, um grande abraço e tchau!